Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina do R, tá? Disciplina de tópicos avançados em agricultura irrigada. Nesse último vídeo da aula 5 a gente vai estar vendo como que a gente faz para obter e fazer o gráfico da análise de regressão, tá certo? A gente vai ver regressão linear, quadrática, ou polinomial de segundo grau e polinomial de terceiro grau, tá certo? Para isso, como forma só de apresentar o método, a gente vai estar usando aquele conjunto de dados mtcars, tá certo? Então, para isso a gente usa esse código, data mtcars. A gente vai estar fazendo um primeiro ajuste aqui, que eu estou chamando de fit, tá certo? Que vai ser um modelo linear, LM do inglês Linear Model, LM, abro parênteses, e aí eu vou estar comparando MPG, que é o rendimento, e o peso dos carros, tá certo? E eu tenho que dizer que os dados estão no vetor mtcars, tá? No dataframe mtcars. Quando eu rodo isso, o R calcula e grava tudo dentro do vetor fit, tá certo? Para eu ver os resultados, o melhor é usar o summary fit, tá certo? Ou o summary e o nome do vetor que eu tiver dado. Aí ele aqui já me mostra, tá certo? A significância de cada um dos fatores, dos coeficientes, coeficiente linear e angular. E ele me mostra aqui o R quadrado e o R quadrado ajustado, tá certo? Bom, de novo, eu preciso testar se os resíduos dessa regressão linear são são normais. Eles têm que apresentar uma tendência normal. No caso da regressão linear é só normalidade, tá certo? Então eu venho aqui e coloco o Shapiro.test fit cifrão residuals, que ele pega os resíduos e testa. Nesse meu caso aqui eu tenho p-valor de 0,10. Então eu posso usar essa análise de regressão linear, tá certo? Bom, então para representar isso aqui, MPG em função de WT, data igual a mtcars. Esses aqui são os dados, tá certo? Eu vou abrir aqui um pouco para ficar mais fácil. Esses são os dados. Quando eu quiser, eu só preciso usar abline, o comando abline, e dentro do comando nome do vetor, onde está salvo a minha análise de regressão linear, tá certo? Pronto. Isso aqui, o abline só vai funcionar com regressão linear, tudo bem? A gente já vai ver como que é para a regressão de segundo grau. Pronto. Então agora a gente vai ver a regressão quadrática, tá certo? Que é que eu vou estar usando, eu vou estar criando um novo vetor fit1 e eu vou estar comparando o rendimento, MPG, e aqui eu tenho que usar dentro da função LM, eu uso a função poly, tá certo? Com Y. Aqui o nome da coluna que eu quero, o nome da variável que eu quero estar analisando, que seria HP, a potência do motor. 2 é porque ela vai ser quadrática, tá certo? É um dos parâmetros da função poly. Primeiro a coluna, depois a potência dessa regressão polinomial, tá certo? E aqui de novo, data igual a mtcars, tá certo?
Então agora, de novo, eu posso usar a função summary fit1. Ele me dá aqui, ele me mostra todos os parâmetros de novo com os valores de significância, tá certo? O p-valor de cada um dos coeficientes e o r quadrado e r quadrado ajustado, tá bom? E agora, como que eu faço para obter o gráfico disso? Eu preciso então do MPG, de fazer o gráfico básico das variáveis MPG em função de HP. Os dados estão no vetor MTKs. Com isso eu obtenho meu gráfico básico, tá certo? Aqui eu vou precisar criar, eu vou criar um data frame novo, que eu vou estar chamando de, vai ter uma coluna só a princípio, que vai ser uma sequência entre o valor mínimo de MTKs HP e o máximo de MTKs HP e o comprimento da saída vai ser de 100 valores, tá certo? Quer dizer, ele vai calcular qual é o mínimo da coluna MTKs HP e o máximo. E ele vai fazer uma sequência de números com um comprimento final de 100 valores, tá certo? Quando eu fiz isso, eu vou estar, então, criei um data frame com uma coluna só. Aqui eu vou estar colocando, então, newDat pred, ou seja, eu estou criando uma segunda coluna, tá certo? Que vai ter o nome de pred, e aqui, predict, com essa função, eu tenho que colocar primeiro o modelo, a análise de regressão que eu quero usar, que nesse caso é fit1, e depois o parâmetro newData igual a newDat, tá certo? Uma coisa importante aqui, pessoal, esse nome da primeira coluna tem que ser sempre igual ao que você usou aqui na função LM, tá certo? Se aqui fosse qualquer outro nome, você tem que repetir ele quando você for criar o data frame para ajustar os novos dados, tá certo? Pronto, com isso, se a gente quiser dar uma olhada nos novos dados, tá certo? Aqui eu tenho o HP e o predito, tá certo? Pela equação. E agora eu vou estar usando essa função with, tá certo? newDat lines x igual a HP, y igual a pred, tá certo? E aí criou, vocês estão vendo aqui no gráfico, uma curva, tá certo? Representando a equação quadrática da minha regressão quadrática, polinomial de segundo grau, tá bom? Aqui eu acho que eu tinha esquecido, mas é aquilo, né? Antes de ajustar isso tudo, eu precisaria ter feito o teste Shapiro-Wilk, mas aqui tá tranquilo, tá certo? Tem 0.13, então poderia ter feito tudo isso mesmo. E para terminar, a regressão cúbica ou polinomial de terceiro grau, tá certo? Isso aqui vai funcionar muito parecido com o que a gente fez aqui em cima. Nesse exemplo, eu vou pegar os dados de... vou criar um fit2, e eu vou pegar os dados de MPG em função de
poly drat. Essa coluna e vírgula 3, tá certo? 3 porque vai ser a potência, o polinomial de terceiro grau, tá certo? Esse valor aqui é o diâmetro do eixo traseiro dos carros, só de curiosidade. E aqui de novo mtcars igual, desculpa, data igual a mtcars, tá certo? Criei a minha regressão cúbica. De novo, eu posso estar usando Summary Fit 2. Eu vejo aqui eu vejo os coeficientes, tá certo? Só um minuto, pessoal. Eu estou vendo aí então os coeficientes. Nesse caso eu vou continuar mostrando ela como polinomial cúbica, ou polinomial de terceiro grau, porque ela, para mostrar para vocês como se faz, mas aqui vocês estão vendo, né, que só nesse caso só o primeiro termo foi significativo, tá certo? O intercepto e o primeiro termo. Então não se faria, não se continuaria com o resto da análise, mas eu vou fazer aqui só para vocês entenderem, tá certo? De novo, Shapiro teste de Shapiro-Wilk com os resíduos, tá certo? Nesse caso de 0,84, tá tranquilo. E de novo, aqui eu vou fazer new dat 1, tá? Um data frame, the rat igual a sequência do valor mínimo de mtcars da coluna the rat, tá certo? E até o máximo da coluna da tabela mtcars, coluna the rat, e o comprimento do objeto de saída vai ser de 100, tá bom? De novo, new dat cifrão pred, estou criando uma coluna nova no meu data frame. Preciso usar aqui a função predict, fit 2, new data igual new dat 1. Então eu faço aqui o gráfico normal, mpg em função de dat, data igual a mtcars, tá certo? E with new data 1 lines x igual a the y igual a pred. Aí vocês têm uma equação, uma reta a curva, né, da equação polinomial de terceiro grau ou cúbica, tá bom? Pessoal, esse é o fim da aula, da parte 3 da aula 5, e a gente vai estar terminando por aqui as aulas dessa semana, tá bom? Até mais, pessoal.